Olá, amigo! Está no ar o programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Hoje nós vamos falar sobre a guerra entre a ciência e a religião. Tá pronto, Jorge? Sempre pronto, Paulo. Tudo bem, amigo? Bem-vindo ao programa. Conosco também, Cristina Sarraf. Também estou gostando do tema. Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui. Olá, Marisa, tudo bem? Olá, Paulo, amigos, e você que nos acompanhe, fique conosco para ver o que o Paulo falou sobre a guerra entre ciência e religião. Será que existe mesmo uma guerra declarada entre a ciência e a religião? Segundo alguns cientistas ateus, como Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett, vai se estabelecer o ateísmo como crença popular. No caminho que eles estão estabelecendo, a religião que eles conhecem como sendo o cristianismo, ela vai se extinguir no futuro. Para isso, eles estão indo na imprensa, escrevendo livros, e alguns desses livros são best-sellers, né? O Richard Dawkins, por exemplo, ele foi num programa de televisão e afirmou: os deuses nas religiões fazem coisas como perdoar pecados ou engravidar virgens, e todo tipo de coisas humanas, bem ordinárias e mundanas. Isso não tem nada a ver com a compreensão científica dos profundos problemas do universo. Eu mais que desdenho os valores religiosos, eu os desprezo completamente. E ele terminou com uma frase forte: se você não acha que a evolução é verdade, você é um ignorante. Aonde é que está a ignorância nisso tudo? Será que os limites da religião são aqueles que o Richard Dawkins estabeleceu? Será que a religião termina nos dogmas? Possivelmente, e eu acredito que a gente pode ter como certeza, o Richard Dawkins nunca ouviu falar em espiritismo. E o espiritismo não é uma religião formal, não está fundamentada em dogmas. A proposta do espiritismo é um entendimento racional dos valores, tanto científicos como religiosos. Será que nós conseguimos, por meio do espiritismo, fazer uma reconciliação da ciência com a religião? O Espiritismo, ele é uma doutrina que tem diferenças com relação à ciência materialista e tem diferenças com relação à religião formal. Por quê? A religião formal, ela é constituída de dogmas. A ciência materialista também é constituída de dogmas, que são afirmações que não podem ser discutidas. E o Espiritismo vai propor que a gente tenha um entendimento racional sobre tudo e tudo possa ser discutido. O que vocês acham disso? Olha, eu não concordo exatamente com esses autores, li algumas coisas, mas veja, eu acho que eles têm um fundo de razão. Porque nós estamos no terceiro milênio, é isto? E ainda com ideias de que Deus nos castiga, Deus nos vigia. Até existe ainda essa coisa para as crianças: não faça aquilo porque Deus está te vendo. Então, na realidade, o conceito de Deus e o conceito do que seja a vida após a morte, a vida aqui durante a vida terrena, é um conceito bastante ainda arcaico, pelo menos na maioria, e daqueles que não conhecem o Espiritismo. Então, estes autores, o que está acontecendo com eles? Eles estão se baseando no que a maioria das pessoas tem pensado, e é muito ilógico. Quem está numa universidade, por exemplo, os jovens, eles começam a se rebelar contra estas ideias, que são ideias de contenção da conduta humana, e não ideias de libertação, como o Espiritismo trouxe. É evidente que a própria ciência contém dogmas, né? E muitos cientistas eles se detêm olhando determinado foco e deixando de perceber, mesmo dentro da teoria científica, outras vertentes ou outros, ampliando os horizontes. E aí eu fiquei pensando, Deusinho limitado que esse cientista aponta. Deusinho tão ocioso que tem tempo de perdoar pecados ou de fazer algumas outras coisas. Será que não tem mais nada interessante para fazer nesse nosso universo imenso? Eu diria que eles nunca leram nada sobre o espiritismo, né? Porque se eles tivessem algum conhecimento da doutrina espírita, eles veriam que o Deus que o espiritismo apresenta nem se aproxima desse arquétipo que eles colocam Deus dentro, né? Essa coisa de vingança, de prazeres carnais. Isso lembra até muito mitologia, né? Mas o espiritismo nem passa ali perto. Mas tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de você que nos ouve e vê, né? Está nos vendo. É o seguinte: ciência o que é?
É um ramo do conhecimento humano. O cientista, quem ele é? Uma pessoa com seus conceitos, com a sua maneira de ser, como nós também somos. Tá certo? Ele tem uma formação de conhecimentos, uma formação técnica que possivelmente a gente não tem. No entanto, ele é uma criatura com uma mentalidade humana. E dependendo da família que ele teve e do meio que ele convive, ele está limitado mentalmente como cada um de nós. Então, quando você ouve um cientista, não quer dizer que é a palavra de Deus, não quer dizer que seja a ciência falando, e sim aquela pessoa. Isso precisa ser distinguido, né? Assim como foi feita esta confusão entre antigos religiosos, os antigos sacerdotes. Os sacerdotes eram tidos como os detentores da palavra divina. E hoje é como se essa capacidade fosse dada aos cientistas. Nem a religião, nem a ciência detém por si só o domínio da verdade. O Espiritismo propõe as duas alavancas, né? Então é preciso a fé e a razão. É preciso a ciência e a religião para a gente alçar o voo na compreensão da vida. Tem uma pista interessante nessa guerra que nós estamos vendo e noticiando, né? Os pesquisadores que estão envolvidos nessa guerra, Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett, os três são norte-americanos, né? São estadunidenses, né? Vivem nos Estados Unidos, e lá nós temos uma característica bastante interessante, que é a força da religião formal, né? O próprio presidente da República lá, né, dos Estados Unidos, os anteriores também, a opinião deles religiosa tem uma força muito grande, até mesmo no que vai se ensinar nas escolas. Existe lá um movimento para que você, além de dizer a respeito da evolução das espécies para crianças, que se ensine a hipótese de que Deus tenha criado as espécies todas de repente. Isso é realmente hoje insustentável, porque nós temos não só a hipótese da evolução das espécies, nós conseguimos, diante dos fósseis, diante da genética, comprovar isso. Realmente surgiu a partir de uma única célula, né? Dos seres unicelulares é que foram surgir a complexidade das espécies de hoje. Então não dá para você considerar mais a hipótese de que eles tenham surgido por Deus de repente. E aí ficaria a guerra entre criacionismo e evolucionismo, né? Mas hoje existe uma nova teoria chamada, que inclui essa questão da complexidade. A evolução não é tão simples e tão linear como se pensava. Existe uma criatividade, uma complexidade que nós ainda não conseguimos compreender. Porque não é que vem linearmente e acontece chegar o acaso, o criador das espécies. Que seria essa complexidade que é dado, né, ao nome fundamentalmente nessa derivação desse criacionismo. Então aí é que está, acho que, o ponto importante da nossa discussão, né, que você em casa está acompanhando. Quando nós vamos falar sobre a discussão entre religião, né, uma guerra entre religião e ciência, não é a ciência como um todo. Não há quem detenha nas suas mãos, eu represento a ciência. A ciência é um grupo de pessoas que tem teorias que não são absolutamente comprovadas. Você não consegue comprovar uma teoria científica. Olha, ela está provada. Você pode dizer que ela está condizente com os fatos, com os fenômenos. E volta e meia, eles têm que voltar atrás, afirmar que aquilo que diziam não é exatamente aquilo, que é um pouco diferente, não é isso? Porque há um progresso no entendimento da vida. E essa guerra não é nova, né? Essa guerra de ciência e religião justamente é um conflito entre fé e razão. E você falou agora há pouco dos fósseis de dinossauros, e essa briga chega ao ponto, por exemplo, deles explicarem que os dinossauros foram animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé. Então fica complicado, né? A pessoa ouve um negócio desse e fala assim, realmente fica difícil acompanhar um pensamento desse, né? Aqui no Brasil, nós temos uma característica da religiosidade, não só, né, do povo, né, até mesmo nas diversas áreas. Nós temos teólogos mais liberais, nós temos cientistas também menos mais arraigados. Espirituais. Agora, nos Estados Unidos é que existe uma característica ali de antagonismo forte. Por isso que eu acredito que esse fenômeno surgiu lá, essa guerra. Então, enquanto alguns querem impor uma ideia religiosa sem concessão, quando você diz aqui que a gente pode buscar uma ideia intermediária, onde nós vamos encontrar um Deus que propôs, né, ou funciona a partir de leis que ele criou,
E essas leis, elas são exercidas pela natureza, que são seres. Agora, esse Deus não é compatível com o Deus das religiões. Por exemplo, você tem uma vertente cristã que vai dizer que Deus é Jesus. Isso mesmo. Agora, como que você vai convencer um cientista de que uma pessoa é o Deus filosófico que rege as leis da natureza? É absolutamente incompatível mesmo. A tendência é negar, é dizer isso é absurdo, tá certo? Isso é uma crença, isso é uma coisa mitológica, assim que eles pensam. E eles têm a sua razão de pensar assim, pela formação mental que eles possuem. Só que o que acontece também é que há uma generalização. Então se coloca na mesma situação todos os religiosos ou todos os cientistas. E é preciso pensar que a grandiosidade da vida se faz pela singularidade humana. Cada ser é único. Dentre, por exemplo, católicos, há católicos que têm um pensamento mais avançado. Eu poderia citar, por exemplo, o Papa João Paulo II, que naquela encíclica, quando ele escreveu A Fé e a Razão, dentro da Igreja Católica, ele já fazia essa proposta de união. E nós tivemos aí o Papa que antecedeu ele, né? Que pouca gente sabe, mas ele era um estudioso da gnose, do conhecimento mais profundo, do conhecimento que se aproxima do espiritualismo. Nós vimos que nessa guerra da ciência com a religião tem muita coisa a se pensar, tem muita coisa a se discutir, né? Então fique conosco, daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje a nossa discussão é a respeito da guerra entre a ciência e a religião, que já diminuímos a força dessa guerra, né? Não é uma guerra de toda a ciência contra a religião, é a guerra de alguns cientistas radicais contra a imposição de ideias, né, das religiões dogmáticas, né? Não é isso? E entre essas duas vertentes, essas duas posições, né, firmes, nós temos o quê? A proposta espírita, que nos Estados Unidos não é conhecida. Não. Então aqui, nós brasileiros que nos interessamos pela proposta espírita, temos o dever de reconhecer o papel do espiritismo, que é um papel de reconciliação. É um papel de reconciliação? Não sei se de reconciliação é a melhor palavra, mas fundamentalmente é um papel que amplia o próprio pensamento. Porque a proposta espírita é pensar, perguntar, questionar. Aliás, a doutrina espírita foi formulada a partir de perguntas. Então, hoje, é importante que continuemos perguntando-nos a respeito dos avanços da ciência. Tá? Então, acho que é isso que é a grande diferença da doutrina espírita em função das outras religiões dogmáticas. Eu queria fazer aqui uma pergunta para você, Cristina. Você estava dizendo que o cientista, você também disse, Marisa, que o cientista tem uma visão equivocada de Deus. Ou seja, ele está concentrado naquilo que ele é especialista, o ramo da ciência que ele estuda, e ele tem uma ideia do que é Deus, que ele combate. Ele é o cientista ateu, não é assim? E vocês estavam dizendo que esse Deus que eles estão imaginando não é um Deus verdadeiro. Principalmente não é o Deus da proposta espírita. Isso. Então, como que você nos colocaria a visão de Deus espírita? Ela se contrasta com a visão equivocada do cientista materialista e também de alguns religiosos? Como é que você diz a respeito disso? Pois é, o Espiritismo ele traz um diferencial total na maneira de ver o mundo, ver a vida. Então, baseado nos seus princípios, o Espiritismo inclui a existência de Deus. E coloca Deus de uma maneira que é diferente de todas as outras visões de Deus que já aconteceram no mundo. Porque se a gente for levantar a história da humanidade, cada tempo e cada povo entendeu Deus de uma maneira. E nós temos concepções muito variadas. Agora, tem um detalhe interessante que eu vou falar para quem está nos vendo. A nossa concepção de Deus não foi feita necessariamente agora que somos espíritas. Nós podemos ter feito uma concepção de Deus num passado e ter guardado essa concepção. Então, às vezes a gente... Você está dizendo cada um de nós. Cada um de nós. Certo. Cada um tem lá no fundinho de já nasceu com uma hipótese uma do que é maneira de sentir Deus, de pensar e de conviver com Deus. Aí a gente se torna espírita.
E aí a gente aprende que o Espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, um Deus filosófico. Um Deus filosófico. Aí eu acredito até que Kardec, quando ouviu essa resposta, ele ficou insatisfeito, porque ele perguntou, não, mas eu quero saber mais, né? É bom até sempre destacar que Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é então Deus. Ele tinha noção, porque até na língua portuguesa não há o neutro, né? Mas ele faz uma pergunta no neutro, mostrando que Deus não é uma pessoa, não é um espírito, não é um ser. Ah, mas é o quê? A inteligência suprema. E é isso que eles podiam, os espíritos da codificação, nos dizer, até o nosso entendimento crescer um pouco mais. E Kardec vai fazer para os espíritos aquela pergunta baseada no Newton, que são, Deus não é a inteligência suprema, Deus não é todo-poderoso, Deus não é a justiça absoluta, etc. Não é? Aí os espíritos dizem para ele, bom, se você quer pensar assim, você pensa, mas Deus é muito mais que isso. Então a concepção espírita de Deus, ela é uma concepção filosófica, não é uma concepção, como está dentro da maioria das pessoas, de alguém a quem você se dirige, com quem você conversa e assim por diante. Marisa. Eu só queria pensar o seguinte, 2 pontos fundamentais. Primeiro, Kardec estabelece o diálogo através das perguntas. Isso é fundamental. Então, perguntar é abrir-se para o novo. E isto é ciência. Então, claro. já começo a liar. Vou colocar uma pergunta então para você. Eu queria só colocar o seguinte, diga. Mas que hoje nós temos, através da ciência, eu não vou chamar materialista, mas da ciência atual, a possibilidade de estudar onde se instala a concepção de Deus no cérebro, não na mente, no cérebro humano. Então, com esse maquinário moderno, com ressonância funcional e tudo isso, podemos começar a pensar nas pesquisas feitas pela neuroteologia, onde que se instala a ideia de Deus no cérebro humano. Então, isso é juntar a questão da espiritualidade com a ideia da ciência. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível, pelo Espiritismo, pelo que nos ensinam os Espíritos, dizer que Deus é Jesus? O que vocês acham? De forma alguma, não tem como. E por que não? Você precisa dar uma resposta lógica. Lógica? Isso. Bom, no Livro dos Espíritos, eles definem claramente o que é Deus na concepção espírita. E mais adiante, eles definem claramente quem é Jesus, inclusive na escala espiritual, como modelo maior da humanidade. Ou seja, os espíritos diferiram um do outro. E baseado nisso, eu sei que um não é outro ponto. Mas é interessante. Mas você ainda não deu uma explicação convincente. Assim, poxa, não, eu Livro dos Espíritos. Eu diria assim, por que aquele que representa Jesus não pode ser Deus? Existe ele é um espírito. Ele é um espírito, ele é a criação. A definição de Deus como inteligência suprema. E no outro capítulo, a definição dos espíritos. Nós, os espíritos, criação de Deus. Jesus entra numa categoria espiritual. Somos individualizações do elemento espiritual criado por Deus. Nós somos os seres inteligentes da criação. E Jesus é um espírito criado por Deus. Nós estamos esquecendo aqui de um dos fundamentos da explicação dos espíritos. Por que Deus não pode ser Jesus? Por que Jesus não pode ser Deus? Se você não levar em consideração o fenômeno da reencarnação, você não vai ter explicação. Essa é uma questão muito importante. Eu estava testando se você estava ligado. Kardec também discutiu essa questão do materialismo, da ciência, né, da discussão com relação à religião. E o pensamento da semana, que é o quadro que nós vamos ver agora, vai falar sobre isso. Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de 1868: as crenças espiritualistas do passado estão em contradição com os dados da ciência e se impõem por meio da fé cega. Com isso, a maioria das pessoas prefere a descrença. O materialismo, por sua vez, em vez de apresentar algo melhor, preferiu suprimir tudo. O que se pensaria de um médico qual, não achando suficiente o regime de um doente, prescrevesse não comer absolutamente nada? Só Kardec para pensar uma coisa dessa. Figura interessante ele criou, né? Você tem uma pessoa que está doente, o regime, e na época de Kardec, um dos recursos
para você promover a cura era o regime, retirar realmente determinados alimentos que não deveriam ser adequados, né? E muitas vezes a pessoa ficava com uma alimentação muito pequena. E ele usa essa figura, né? Imagina que ele está achando que não é suficiente, precisa fazer algo mais radical para curar. A pessoa fala, então você não come mais nada. Vamos ver se você se cura. Vai morrer, está curado. Quando surgiu o materialismo na Grécia, ele, com a hipótese de só existir átomos e vazio, ele surgiu justamente, é declarado, né, por Demócrito, que é um daqueles que estava defendendo essa ideia, que essa ideia ela tinha uma finalidade, era tornar impossibilitada a explicação de que após a morte nós viraríamos como sombras vagueando, né? E que existiriam deuses que estão nos castigando, né? Para você afastar dessa realidade que para eles era absurda, eles sugeriram, então vamos simplificar, dizer que existem só átomos e o nada, e é preferível a extinção, né, da mente ou do pensamento com a morte do que imaginar absurdos. Então a gente precisa ver que o materialismo lá atrás, né, no passado, ele já surgiu por causa do abuso da religião. E aqui Kardec está dizendo o mesmo. Ele está dizendo, olha, a religião propõe absurdos, que a solução para algumas pessoas é preferir não acreditar em nada. Por isso que é interessante pensar na evolução amplamente, em vários aspectos, né? Porque não há só a evolução das espécies, a evolução do pensamento humano, a evolução cultural, psíquica também da humanidade. Da alma, que é a proposta evidente, espírita, não é que isso? é a proposta e que a evolução se dá através das reencarnações. Voltando, a Cristina, na abertura, logo no início, ela fala da ideia de Deus que nós trazemos. Isso, né? mesmo. Então, claro, ao longo das nossas múltiplas encarnações, nós vamos aprimorando o conceito de Deus que temos. Tanto que no passado histórico, na antiguidade, sempre os deuses, né, porque era o politeísmo, os deuses tinham características humanas, mas poder sobre-humano. E é isso muito interessante, porque na realidade os deuses foram sempre criados à imagem e semelhança do homem. Conforme o ser humano pensa e sente, ele vai conceituando Deus e vai havendo um progresso. É lógico, Deus não é uma propriedade da religião. Deus é uma propriedade do ser humano. É um conceito humano para explicar como é que o universo existe, uma série de coisas assim. Mas as religiões assambarcaram Deus. Então, quando uma pessoa com formação científica ouve, porque ouviu desde criança na sua casa, que Deus te castiga, Deus isso, Deus aquilo, obviamente que ele vai se afastando dessa ideia. E não precisa nem ter formação científica, basta a pessoa raciocinar. Nós já estamos no 3º milênio, estou falando mais uma vez. Ou seja, nós temos condições agora de um raciocínio mais amplo. E esse raciocínio mais amplo faz com que a gente negue certas informações que não têm cabimento. Só que o Espiritismo traz o diferencial verdadeiro. E não é negar por negar, é Não. abrir uma nova pergunta, é refletir, é questionar para verificar validade ou inutilidade. Eu acho que aqui nós estamos propondo várias ideias, acredito que você já esteja refletindo, mas nós precisamos estudar o Espiritismo para entender que ideias novas ele está trazendo, né? Nós vamos continuar discutindo a respeito da guerra entre a ciência e a religião e voltamos já já. O Universo Espírita está de volta. Estamos conversando a respeito da guerra entre a ciência e a religião. Acompanhe agora o nosso quadro Imagem do Dia. Em dezembro de 1995, por 10 dias consecutivos, o telescópio espacial Hubble manteve-se observando uma pequena região do céu. O resultado é essa fotografia que estamos vendo. Cada ponto dessa imagem não é uma estrela, mas uma galáxia com bilhões de estrelas, né? Existem, então, não se sabe exatamente o número, mas são bilhões de galáxias no universo. Recentemente, os cientistas descobriram que toda a matéria conhecida do universo, olha só esse número, representa apenas 3% do que se
conhece de matéria, né? Todo o restante é uma matéria desconhecida, que até se denominou matéria e energia escura. Por que matéria e energia escura? Porque eles não emitem qualquer tipo de energia. Não há como você captar sinais de que eles existem. Mas aí alguém pode perguntar, e como é que sabe que existe? Porque há uma força gravitacional muito maior do que aqueles 3% podem proporcionar no universo. Então eles conseguem inferir, né? Conseguem imaginar que deva existir uma quantidade de matéria muito maior do que a gente consegue observar, e essa matéria ela seria responsável por manter a agregação, né, da matéria conhecida, das galáxias onde nós vivemos, e até mesmo a relação entre as galáxias, a expansão do universo. Tudo isso seria regulado por uma quantidade absurda de matéria que até então, até recentemente, era desconhecida. Imaginava-se que a gente observa no universo as galáxias, as nuvens de poeira, os gases, os planetas, tudo isso era o que a gente podia chamar de matéria. Agora, tudo isso hoje, sabe-se que representa apenas 3%. 3%. Você sabe que a astronomia e o espiritismo têm muito em comum. Eu gosto, né? Eu aproximo muito as duas assim. Principalmente os críticos do espiritismo com relação à ciência. Tem gente que gosta de falar, vocês dizem que o espiritismo é ciência, mas o espiritismo não é ciência. Eu nunca vi um espírito criado em laboratório. E em compensação, a astronomia, você já viu algum planeta criado em laboratório? Alguém já pegou um orbe assim, criou em laboratório? Não, né? Então, só por isso a astronomia não é ciência? Então, por isso que eu sempre vejo o espiritismo e a astronomia próximos, porque a astronomia está sempre progredindo, né? A astronomia está sempre descobrindo coisas novas, o espiritismo vai mostrando esses caminhos novos, e tanto um quanto o outro são desacreditados como ciência, porque não produzem. Um não produz espírito em laboratório, o outro não produz um planeta em laboratório. Agora, eu fico pensando o seguinte, acho muito interessante, porque a minha evolução ainda está no nível do concreto, e eu preciso de imagens para comparar. E eu fico pensando e comparando esses bilhões de galáxias, que hoje já são conhecidas, com grãos de areia. Meu Deus do céu, será que numa praia com tantos grãos de areia, será que não existiria utilidade para nenhum deles? Então, quando os cientistas falam de acaso ou de materialismo, eu fico pensando na inutilidade que seria, inclusive, a nossa vida pensante. Os grãos de areia formam um solo, né? Eles formam um tipo de matéria constituída de uma porção de grãozinhos. Agora, o Jorge me lembrou Camille Flammarion, o Camille Flammarion começou como um varredor do observatório de Paris. Ele desejava ser um astrônomo. E aí, aos poucos, ele foi aprendendo e se tornou realmente um astrônomo. Ele descobriu, inclusive, um dos componentes do sistema solar. E se a gente vai, por exemplo, no planetário ou em algum local que tenha a ver com astronomia, você logo vê a foto do Camille Flammarion ali, pelo respeito que a sociedade astronômica deve a ele. Ele foi médium na sociedade parisiense. Através dele, o Galileu escreveu uma série de coisas que compuseram no livro A Gênese de Kardec, o capítulo chamado Uranografia. As pessoas em geral não gostam desse capítulo, mas ele é muito interessante. E ali, os espíritos falam, no caso o Galileu fala, sobre as múltiplas galáxias. Isso foi em 1863, por aí, 64, quando a gente, não sei quando, eu esqueci quando a Gênese foi composta. Foi depois de 60. Foi daí, por aí. Então, que seja. Pois é, nós temos 1860 e alguma coisa, tá certo? Os espíritos colocando na obra da codificação que existem uma quantidade grande de galáxias. Passou o tempo, agora é que os cientistas estão, através destes observatórios e telescópios, mas com uma capacidade tecnológica muito grande, confirmando que realmente o universo é composto de milhares de galáxias. A Gênese ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868. Uma questão interessante é que um dos argumentos desse texto, né, de Galileu, Espírito, né, é a grandeza do universo como sendo um fundamento para percebermos a existência de Deus. Pois é, não é isso? É isso mesmo. E estamos falando aqui da guerra da ciência e da religião, e entre os cientistas que estão fomentando essa guerra está Daniel Dennett.
Ele escreveu vários livros e ele é contra a hipótese de um Deus que tenha uma intervenção na nossa vida. Se você adora esse Deus, ele te favorece. Se você não adora esse Deus, sua vida vai ficar difícil. Ou seja, ele está contra a ideia de um Deus pessoa, né, que interfere no nosso cotidiano. Concordo com ele. Ele devia conhecer o espiritismo. Olha, ele foi entrevistado. Deus espírita não interfere na nossa vida, ele só criou as leis. Agora veja que interessante. Estou dizendo isso porque a gente precisa levar em conta aqui que eles não conhecem o espiritismo. Isso mesmo. E nós estamos discutindo utilizando as ideias espíritas. Ele deu uma entrevista para o jornal A Folha de São Paulo, né, alguns anos atrás. E nessa entrevista, ele é perguntado, olha, em um dos seus livros, você diz que mesmo que não seja possível ou sensato rezar para o universo, porque ele não achava sensato rezar para Deus como se fosse uma pessoa, né? Você disse no livro que a ciência proporciona uma espécie de assombro transcendental diante do universo. E aí, nesse ponto, pergunta o jornal, a ciência e a religião não se aproximam? Olha que interessante a resposta dele. Sim, eu acho que a melhor ideia da religião é encorajar uma certa modéstia, um respeito e uma reverência pela natureza, nesse incrível universo que nós habitamos. E claro, né, isso remonta até pensadores do passado, para quem o caminho para estudar Deus é estudar a natureza. Acho que o respeito e o amor por esse mundo maravilhoso no qual existimos, que pode nos inspirar a melhorá-lo para outras pessoas, é a melhor mensagem da religião e a ciência pode compartilhar esse sentimento. Então, ele tem Ou que seja, conhecer o se ele conhecesse a proposta espírita, ele ia ver que é exatamente isso que os espíritos estão propondo. Coisa, né? Não é verdade? Claro, Sim. E claro. o que nós vimos dessa imagem, né, esse universo infinito, cheio de galáxias, sendo ainda uma parte pequena do que conhecemos, né, o que não conhecemos é muito maior, demonstra que não é possível ao homem ter conclusões absolutas. Exatamente. Você não pode olhar para esse universo e dizer, não, eu tenho certeza que Deus não existe. Mesmo porque... Seria o contrário, né? Hoje, ou Deus existe, está aqui do meu lado, está me protegendo. Dar uma característica de localização para Deus. Pessoal e localização. Se fosse possível isso, você teria que dizer aonde está. Isso. Né? É claro que nas concepções antigas de cosmologia, quando achava-se que o universo era uma bola, né? O universo ele era limitado, e fora disso é que estava a presença de Deus. Aí tem sentido. Você tem sentido de dizer, olha, Deus está lá. Aonde? Fora do universo. Agora, hoje, essa concepção de universo não existe mais. O paraíso, onde está o inferno? Em cima, embaixo? Onde é em cima e onde é embaixo? O alto e o baixo, não é verdade? É interessante porque mesmo dentre os católicos, Leonardo Boff, que tem a teologia da libertação e é católico, ele diz assim, essa concepção de inferno que você falou, é uma concepção, não é lugar, é estado de ser da pessoa no erro. O inferno, inclusive um ex-padre católico dizendo, né? O inferno foi invenção como instrumento de terror. É por isso que ele é ex-padre. Mas pensando que a doutrina espírita, quando esclarece o aprisionamento da pessoa, por exemplo, ao mal, e a necessidade da reencarnação como prova para extinguir o mal feito. Nesse sentido, não dá para pensar num Deus pequenininho que fica anotando bem o mal feito para depois cobrar. Então tá na hora de falar com quem nos vê e presta atenção, hein? Se você aí dentro fez uma concepção, sabe, se nessa vida ou noutra vida, de que Deus está te vigiando e vai cobrar de você as mínimas coisas que você faça, comece a examinar isso à luz do Espiritismo, porque não é bem por aí. O que é importante, então, a gente dizer a respeito dessa guerra, pretensa guerra entre a ciência e a religião. Essa guerra é uma guerra do desconhecimento. Não é uma guerra verdadeira, porque nós estamos vendo alguns cientistas com pensamento radical, né, discutindo com alguns religiosos com pensamento radical. Aonde o Espiritismo se insere nessa discussão? E você que está nos acompanhando, é importante levar em consideração essa questão. O Espiritismo não é uma religião que surgiu para concorrer com as outras religiões. A proposta do Espiritismo é esclarecer o conhecimento humano, afastando o materialismo.
que é uma negação da realidade. Isso. Né? Então, o que propõe o Espiritismo? Vamos entender uma proposta lógica, racional, fundamentada na ciência, que considere 3 elementos formando tudo que conhecemos: Deus, o Espírito e a matéria. Essa é a proposta do Espiritismo. E ela não conflita com religião. A tal ponto que Kardec chegou a afirmar: se você é católico, se você é judeu, se você tem uma religião formal e você quer conhecer o Espiritismo não está propondo que você abandone a sua religião, mas que você se esclareça, unindo as questões que a ciência hoje conhece com a sua espiritualidade. Continue nos acompanhando, nós voltamos já já. Universo Espírita, pensar e viver com liberdade está de volta. Hoje o nosso quadro Universo Espírita Recomenda vai falar sobre 2 livros. O primeiro deles é A Roda da Vida, o último livro de Elizabeth Kubler-Ross. Cristina Sarraf, você leu esse livro, né? Li, nossa, com muita alegria, recomendo, hein? A Elizabeth Kubler-Ross, numa rápida retrospectiva, ela nasceu na Suíça e ela estudou medicina, mas foi trabalhar nos Estados Unidos. Acabou fazendo psiquiatria e dentro do trabalho dela nos hospitais, ela percebeu uma coisa muito interessante. Os doentes terminais, eles ficavam assim, em umas salas nos cantos, os médicos já não passavam mais e ninguém praticamente dava muita atenção para essas pessoas. E algo mexeu com ela e ela começou a conversar com estes doentes terminais. E conversando, ela entendeu que eles tinham muito medo de falar sobre a morte. No fundo, eles sabiam que eles eram terminais, mas não estavam querendo encarar essa situação. A partir de então, ela começa uma espécie de uma pesquisa e um trabalho sério, e ela envolve os estudantes de medicina, principalmente os de último ano. E ela acaba fazendo encontros no salão assim da escola, do hospital, com doentes terminais e os alunos de último ano de medicina, estabelecendo diálogos. E isso foi trabalhando de uma maneira tão grande a ciência, o pensamento daqueles jovens e mesmo o meio médico, que, por incrível que pareça, acabaram incendiando a casa dela, queimaram tudo que ela possuía como uma espécie de mostrar a contrariedade ao que ela estava fazendo. Cristina, eu posso até brincar e dizer, ela foi uma verdadeira cientista com espiritualidade, porque ela soube ouvir a alma humana numa visão científica, perguntando-se como acontecia. O livro, talvez o primeiro e muito importante, que ela é mais conhecida, sobre a morte e o morrer, onde Elizabeth Kubler-Ross, ela dá os passos, as etapas, né, desde a notificação de uma doença terminal até o instante final da existência humana. E o interessante é que essa pesquisa dela acabou fazendo com que ela conversasse com espíritos. Até uma das pessoas com quem ela conversava era médium, um espírito começou a conversar com ela e ela acabou descobrindo a imortalidade dos espíritos e posteriormente a ideia reencarnacionista. Nada a ver com o espiritismo, mas um trabalho maravilhoso. E esse livro, Roda da Vida, é uma biografia dela. Tudo a ver com o espiritismo. Você falou que foi o último livro, porque foi o último livro mesmo, depois disso ela não... Elizabeth já morreu. Agora, esse primeiro livro, que você está dizendo da importância, inclusive acadêmica sobre a morte dela, e o morrer. Ela escreveu em 69. Foi o primeiro livro dela, causou um grande impacto, e ela escreveu mais de 20 livros. Foram traduzidos em 26 idiomas. E tem uma curiosidade que ela foi escolhida pela revista Time Magazine em 1999 como um dos 100 mais importantes pensadores do século XX. O trabalho dela tem fundamentação científica, tem aceitação, né? Ela desenvolveu os 5 passos que as pessoas passam quando sabem que vão morrer. Sabe que uma coisa interessante, depois de ler esse livro, nos trabalhos das casas espíritas, eu começava a sugerir, você tem um doente que está assim com muita idade ou alguma coisa, começa a conversar, não vai falar sobre morte, mas vai de alguma forma bem jeitosa
tratar do assunto. E o que aconteceu foi que várias pessoas trouxeram um retorno do quanto foi bom isso. A própria pessoa que estava nessa condição, o doente, o idoso, acabou abrindo a sua alma e conversando. E mesmo que não se fale de reencarnação, não importa isso, importa que a criatura saia daquela pressão interior que e ela está hoje sentindo. há uma disciplina acadêmica, né, sobre cuidados paliativos. Tanatologia. Isso, a tanatologia, que são esses cuidados com essas pessoas. Alguém deve estar terminais. curioso a respeito dos 5 passos, né? Pois é. Porque eu, por exemplo, eu não tive esse tato todo com meu pai, coitado. Eu falei logo, eu acho que você vai morrer. Os 5 passos são, no começo, negação e isolamento, né? Quando a pessoa tem aquele impacto inicial de que sabe que vai morrer. A raiva é o segundo momento, onde ela vai se revoltar com isso. Barganha. Ele entra em desespero e quer barganhar, quer resolver. Vai fazer isso. uma promessa com Deus muitas vezes. Deus, eu te prometo. Ou qualquer remédio, qualquer coisa eu vou fazer, vou para o centro espírita. Depois da barganha vem a depressão, né? A pessoa cai num sofrimento profundo e no final a aceitação. Embora esses 5 passos... E aí morre. Ou desencarna. Eu não sei se dá para passar por todos os passos antes de morrer. Pois é. Esses 5 passos, eles são utilizados em muitas outras formas terapêuticas, né? Inclusive em outras formas também educativas. Algumas vezes eles são questionados, mas eu gostaria de enfatizar o exemplo da Elizabeth como cientista com essa visão de espiritualidade. Então nós estamos vendo aqui que a questão da morte faz as pessoas pensarem na vida após a morte. E aí o Espiritismo tem uma grande contribuição. A outra maneira de a gente associar a natureza, né, e a ciência, o estudo da natureza e a religiosidade é o estudo do universo, o que está presente no universo. E aí nós vamos para o segundo livro. O livro é Deus na Natureza, do astrônomo que já foi comentado pela Cristina Sarraf, Camille Flammarion. Por essa obra, Flammarion, que era uma reconhecida autoridade no estudo da astronomia, ele vai estudar a natureza, vai estudar as suas leis, vai estudar o que a ciência já havia descoberto na época que ele escreveu, que era a época de Kardec, e vai demonstrar que a gente pode encontrar nessa harmonia Deus. Deus presente por meio das suas leis, que está muito próximo daquele comentário do Daniel Dennett. Quando a gente olha para o universo, nós vamos observar a grandeza de Deus. Não é isso? Foi o que o Flammarion viu quando começou a olhar pelos telescópios. Vocês têm noção o que é você já ter uma ideia sobre a imortalidade dos espíritos e ver? E eram telescópios de 1800 e pouco. Imagina agora como é que não funciona, né? Mas a amplitude que a ciência pode nos proporcionar, eu acho que é maravilhosa, porque hoje nós temos ecologia que é a ciência da nossa casa, né? Do cuidado com essa terra-mãe do planeta e a reverência com todas as formas de vida da natureza, todas, não só as conhecidas, né? Aliás, das conhecidas nós sabemos a mínima parte, né? Sabe que quando em São Paulo é meio difícil, né? Mas quando estou no interior, olhar para o céu, a gente ainda fala céu, né? Espaço sideral e ver as estrelas do jeito que a gente pode ver, é interessante. Eu sempre fico pensando, em qual delas será que eu já estive? Será que ali tem alguém que me conhece? Eu vou, né? Alguém que me conhece, que talvez esteja olhando para a Terra e pensando, será que tem alguém conhecido lá, né? Com um bom telescópio para te achar no interior. Já pensou? O Flammarion, ele teve alguns problemas com cientistas de sua época por causa das obras que ele começou a escrever, aproximando a ciência da espiritualidade, né? E ele era amigo pessoal, né, de Allan Kardec. Ele escreveu em 1862 a Pluralidade dos Mundos Habitados, né, que é uma hipótese de forma alguma afastada pela ciência. A hipótese de que você tenha vidas em outros planetas não é afastada. A hipótese até que você tenha vida como a vida humana em outros planetas também é uma hipótese válida, né? Nós tivemos aí um momento importante na história da ciência quando houve um rompimento com aquela ideia de um universo fechado. Imaginava-se não só que o universo ele era limitado, ele era um globo, como se o centro desse globo era a Terra. Essa concepção foi a primeira imaginada. E se nós vamos pensar, não é para ser ridicularizada
essa hipótese. Ela era bastante lógica para a época. Dentro da concepção da época. Mesmo até hoje, inclusive, se você não fizer uso dos recursos avançados de você poder olhar a Terra de longe, de você poder ter uma observação de telescópios, né, e conhecimentos mais avançados das leis da natureza, se você olhar para você mesmo aqui na Terra e olhar para o céu, parece que a Terra realmente está parada. Sim. Claro. E o universo está girando de volta. está Não é verdade? Mas claro. a própria Cristina, quando olha para o chamado céu, né, e se pergunta, ela está fazendo rudimentarmente um princípio científico. Não é verdade? Se perguntando, né? Agora, quando o Copérnico propôs que não era o centro do universo, mas a Terra girava em torno, né, do Sol, nem todo mundo sabe disso, mas ele imaginou ainda o universo como um Dentro globo, do globo. pôs o Sol No no meio, meio só e mudou. pôs a Terra girando em volta, ou seja, não houve uma sistema quebra de era o paradigma. Ou seja, quando a igreja se viu diante dessas novas ideias, ela imaginou, olha, você considerar que não é a Terra, mas que é o Sol no centro, pode ser um auxílio para melhorar os calendários, melhorar o entendimento dos movimentos dos planetas, mas não é uma realidade. Ou seja, disse assim, olha, é um instrumento matemático, Tá. para você fazer cálculos Só. melhores de calendário, mas não que seja verdade isso. E houve uma certa aceitação, uma tolerância Tipo da igreja. assim, não vamos ligar para isso, deixa quieto, né? Porque realmente é um Não mudou recurso nada. matemático, né? Não é uma verdade. Até que surgiu um determinado indivíduo que se chama Giordano Bruno. E o Giordano Bruno, ele disse, olha, realmente o que a gente tem que conceber é que não só o Sol está no centro, né, e a Terra girando, como esse centro é relativo. Porque a gente está girando em torno do Sol. Mas as estrelas não devem estar limitadas num globo. Acredito, disse Giordano Bruno, que em verdade cada estrela é um Sol. E aí? E aí sim, cada Sol desse teria planetas em volta. Então seria um universo infinito e rompe com os limites do universo. Só que daí, o que aconteceu Aí- com ele? Não, mas antes de acontecer isso com ele fez afirmações mais complexas. Ele disse, se existem outros planetas, deve haver vida nesses outros planetas. Se deve haver vida nesses outros planetas, deve haver humanidades. Sim. E se tem humanidades, cada planeta deve ter também o seu Messias. Pronto, agora ele falou demais. Então ele disse, não há um só, né, uma humanidade, não há um só Jesus. E aí sim o passado se rompeu e ele foi queimado. Né? Tadinho. Há uma proximidade das ideias de Giordano Bruno com a proposta espírita, que é o quê? Pensar e viver com liberdade. Não é isso? Que também é a nossa proposta do programa. E aí a proposta também é pensar e viver, a fé e a razão, ciência e religião. Mas não adianta nada ter duas asas se a gente não tiver ousadia para voar. E é isso que a gente pode fazer. E o nosso tempo chegou ao fim. Bom, Muito então obrigado eu por sou ter nos obrigada acompanhado. a convidar quem nos assiste, pense no assunto, né? Examine. Exatamente. Um abraço. E até o nosso próximo programa.